Vamos falar de laudos? Eu tenho visto uma procura muito grande de pais e responsáveis querendo logo de cara um laudo para os seus filhos. Eu entendo a ansiedade, o nervosismo, de querer ter uma resposta imediata de uma dificuldade de um aluno, de um comportamento diferente, mas quando esse laudo é precoce demais, nem sempre ele é exato. Então, mais vale uma pesquisa, uma avaliação adequada, com vários profissionais, porque esse laudo ele deve ser multiprofissional. Então, buscar vários atendimentos que não sejam em apenas uma consulta, que esse médico ou esse profissional ele possa avaliar essa criança diversas vezes, que ele possa observar essa criança, que ele possa, inclusive, descartar outras deficiências, né? Então, por exemplo, no caso do autismo, que ele possa descartar uma deficiência auditiva, que ele possa descartar uma complicação visual, que ele possa descartar uma afasia, enfim, que ele possa descartar uma série de comprometimentos ou associar essa série de comprometimentos para que ele possa dar um laudo mais fidedigno às dificuldades da criança, que ele possa considerar as fases do desenvolvimento de uma criança, para que esse responsável tenha de verdade uma resposta, que essa resposta não seja uma equivocada. E uma outra situação é que o laudo ele é apenas uma comprovação de uma dificuldade, mas ele por si só não supra a dificuldade dessa criança ou desse adulto. Ele talvez traga algumas respostas, mas ele não traz a solução. E talvez ela nem haja, porque talvez o que haja é só uma mudança de comportamento ou uma mudança de visão perante aquela característica do aluno ou da criança. Então, vamos pensar no que essa criança precisa desenvolver. Ah, ele não fala. Tá, ele não fala por quê? Do que ele precisa para falar? Qual é o profissional que eu vou buscar para que haja esse desenvolvimento da fala, da comunicação? Quais atitudes eu vou tomar dentro de casa ou na escola para que eu possa facilitar esse desenvolvimento? Então, mais do que o laudo, eu preciso das características dessa criança, porque mesmo tendo laudo, ele não define essa pessoa. Então, você, professor, não espere um laudo para tomar uma atitude quanto ao desenvolvimento dessa criança. Busque as características dele, o que ele precisa desenvolver, e a partir daí, tendo ele laudo ou não, trace um plano de desenvolvimento dele. Então, para a adaptação curricular, não é necessário laudo, é necessário observação. Então, eu observo essa criança e vejo quais são as características dele. Ah, ele tem uma dificuldade severa na coordenação motora. Então, eu vou pensar em desenvolvimento de tarefas, de atividades, de dinâmicas que possam facilitar essa habilidade dessa criança. E aí, enquanto professora ou enquanto equipe escolar, vou chamar esse responsável e não vou somente buscar o laudo dessa criança. Eu vou buscar parceria com essa família para que ele procure um terapeuta ocupacional ou que ele procure um fisioterapeuta, um pediatra, porque muitas vezes a gente já encaminha direto para o neurologista, mas o pediatra é é o primeiro atendimento dessa criança, para que haja de verdade uma ação conjunta, coletiva, pelo desenvolvimento dessa criança. O laudo, ele é um instrumento comprobatório de uma deficiência ou de um transtorno, mas ele de maneira nenhuma é o caminho a seguir, a trajetória dessa criança. E ele menos ainda deve servir de respaldo para o não desenvolvimento dela. Então, quando eu falo assim, ele não desenvolve porque ele tem laudo de deficiência intelectual, mas o que eu estou fazendo por esse aluno? O que eu, pai, estou fazendo por essa criança?
Eu não posso simplesmente me acomodar com esse laudo. Então, o laudo ele não pode ser o limitador dessa criança. Ele é só o comprovante de que ele tem algum distúrbio ou que ele tem alguma deficiência, e aí ele pode trazer, sim, alguns benefícios, como prioridade na saúde, prioridade em alguns direitos, em alguns tratamentos, talvez o benefício, né, de promoção continuada, mas ele de maneira nenhuma pode ser quem justifica um não desenvolvimento dessa criança. Muito pelo contrário. Se você já recebeu o laudo antes de pensar nas características dessa criança, então faça desse laudo um start para o desenvolvimento dela, uma busca para o desenvolvimento dela. Mas de maneira nenhuma ele pode limitar. E, pensando em adaptação curricular, eu não posso esperar pelo laudo para começar a fazer alguma coisa. Eu observo o aluno, penso nas características, né, de acordo com a fase do desenvolvimento que ele deveria estar, no que eu posso desenvolver com ele. Então, se ele tem uma dificuldade na comunicação, quais são as atividades que eu posso estabelecer para melhorar essa comunicação? Se ele tem uma dificuldade na coordenação motora, quais são as atividades que eu posso fazer com ele para desenvolver essa coordenação motora? Isso, sim, vai com autonomia, com respeito a regras e limites. Eu não preciso aguardar esse laudo. E, ao mesmo tempo, eu não preciso cobrar que esse laudo seja imediato. Quanto mais elaborado for esse laudo, quanto mais alicerçado for esse laudo, mais confiável ele vai ser e aí mais específico para aquele aluno ele vai ser. Então, ele vai te trazer mais resposta do que esse laudo que recebe muito cedo, precocemente. Tá? Então, vamos nos atentar mais à pessoa do que ao laudo. Por isso mesmo que a gente parou de falar o deficiente, né? Para a gente falar da pessoa com deficiência, porque a pessoa vem na frente. Então, as características dela vêm na frente do laudo, vem na frente da deficiência ou do transtorno.